Olá pessoal, meu nome é Luiz Lenarte, sou professor do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Itajubá. Nesse vídeo vou apresentar um tutorial de como cadastrar questionário no SIGA-A. O questionário é um recurso do SIGA-A que permite ao professor propor ao aluno questionários de múltipla escolha ou questões discursivas. Esse questionário pode ser programado para ficar disponível ao aluno para realização durante um período e, além disso, quando o aluno acessar o questionário, é possível também programar um tempo de realização e entrega desta atividade. Muito bem, vamos então mostrar diretamente no SIGA-A como fazer o cadastro de um questionário. Eu já estou logado na minha conta do SIGA-A, vou selecionar a disciplina que eu quero cadastrar esta atividade, vou, para organizar as minhas atividades, cadastrar um novo tópico de aula, então eu vou criar um tópico novo, vou chamar este tópico de aula 7, dando continuidade aos meus tópicos desta disciplina. Então, aula 7, vou chamar aqui de aula teste questionário, né? E vou criar este tópico. No tutorial sobre como cadastrar tarefa, eu dei um pouco mais de detalhe de como organizar o tópico. Eu vou simplesmente criar, não vou deixar visível por enquanto e vou fazer o cadastro deste novo tópico. Então eu posso verificar, ele deu a mensagem aqui em cima, tópico de aula cadastrado com sucesso. Eu posso verificar que no final ele cadastrou aula 7, aula teste questionário. Eu vou agora na parte superior, no botão ativar edição, para permitir então que eu cadastre o questionário. Então, dentro do tópico aula 7, eu vou selecionar uma ação. Neste caso, cadastrar questionário. Então, selecionei o cadastrar questionário. Então, agora eu vou cadastrar este questionário. Poderia fazer um questionário aqui como uma atividade avaliativa ou não. Poderia cadastrar um questionário sendo, inclusive, uma prova, né? Então, vamos colocar aqui como sendo prova 2, né? E você poderia também fazer a descrição que considerar mais adequada. Eu posso, nesse campo texto, fazer uma descrição orientando os alunos o que eles devem fazer, quantas questões tem esse questionário, como se fosse o meu cabeçalho de prova, por exemplo, com todas as orientações aos alunos, incluindo o período de realização, o tempo disponível para realizar este questionário. Então, esse questionário vai ser criado no tópico de aula, aula 7. Aqui eu consigo programar data e horário de início e fim. Aqui seria o período que vai ficar disponível para os alunos esse questionário, tá? O fim da visualização poderia ser no final do semestre. Essa visualização, mesmo depois de terminado o questionário, os alunos poderiam retornar ali, ver as questões, o gabarito, né? Então, aqui fica a critério de cada um, é questão de visualização apenas. Eu tenho algumas opções interessantes. Eu posso misturar perguntas. Então, se eu tenho um questionário com 10 questões, 20 questões, essas perguntas podem estar em uma sequência igual para todos os alunos, ou cada vez que o aluno acessar, ele vai ter essas questões misturadas. Eu posso também, eu poderia colocar aqui como sim, eu posso também misturar as alternativas de cada questão. Então, neste caso, se eu clicar em sim, a ordem das alternativas será mudada aleatoriamente cada vez que o discente responder, entrar para responder este questionário. Eu posso colocar como exibir uma pergunta por vez ou todo o questionário de uma única vez. Eu prefiro deixar, eu gosto de deixar como exibir uma pergunta por vez.
Então, quando o aluno acessar, ele vai ter acesso à primeira pergunta e vai navegando no questionário, indo para a segunda, para as questões seguintes e podendo retornar também. Aqui eu consigo programar a quantidade máxima de tentativas, eu posso deixar uma única tentativa para a realização desse questionário, ou deixar que o aluno possa tentar fazer mais de uma vez. Este campo seria, então, a duração de cada tentativa. É aqui que você vai marcar quantos minutos o aluno terá para a realização deste questionário. E eu, então, cadastro, eu vou criar este questionário em uma das disciplinas, no caso, eu estou criando na disciplina ECA 101, Introdução à Engenharia de Controle e Automação. Neste campo, eu tenho algumas opções sobre feedback. Vocês podem dar feedback aos alunos e marcar aqui que tipo de feedback e quando este feedback seria dado. Na parte final, o feedback geral para as questões de múltipla escolha. A correção pelo SIGA-A é automática, você vai colocar, além das questões, o gabarito também, quais são as alternativas corretas, e ao final o aluno poderá receber um feedback geral. Como é que é esse feedback geral? Você consegue programar aqui discentes que obtiverem acerto entre 0%, 100%, na verdade você vai colocando aqui as faixas, né? E adiciona o feedback correspondente a cada faixa. Então você pode programar ou cadastrar várias faixas de acerto de 0 a 30%, de 30% a 50%, de 50% a 70% e assim por diante, e para cada uma delas adicionar na forma de texto um feedback para o aluno. Muito bem, então isso aqui eu estou cadastrando os dados gerais do questionário, eu vou salvar e continuar para então agora cadastrar cada uma das questões. Então agora eu posso vir aqui em nova pergunta e eu vou selecionar e cadastrar cada questão, cada pergunta do meu questionário ou da minha prova. Então, ao clicar em nova pergunta, eu tenho a opção selecionar uma categoria. Então, a categoria seria uma espécie de um banco de dados que você consegue criar. Então, veja que eu já tenho aqui várias categorias criadas de capítulos das minhas disciplinas e eu já tenho questões prontas. Então, eu selecionei o capítulo 1, por exemplo, Introdução, né? Aqui, no caso, eu estou criando uma nova pergunta dentro deste capítulo 1. Tá? Qual é o tipo de pergunta? Então, é uma pergunta de uma única escolha, de múltipla escolha, dissertativa, numérica ou verdadeiro ou falso. Então, primeiro eu selecionaria qual é o tipo de questão, vou colocar aqui de múltipla escolha. Qual é a pergunta? Então, você pode... Aqui não necessariamente você precisa fazer toda a descrição desta pergunta, porque você tem ainda um campo texto com a descrição mais detalhada, onde você pode, se necessário, incluir inclusive uma imagem, né? Adicionar fórmulas, enfim, aqui você tem um campo em linguagem HTML em que você pode fazer a descrição detalhada desta pergunta. No entanto, este campo é obrigatório. Se você for utilizar a descrição aqui, você pode deixar em cima simplesmente como questão, não é necessário colocar o número, porque o SIGA-A vai numerar automaticamente essas questões. Bom, então aqui eu selecionei como múltipla escolha, eu colocaria então qual é a descrição desta pergunta e depois as alternativas. Então, a primeira alternativa, vamos imaginar que fosse respostas numéricas, eu vou colocar aqui, uma alternativa seria a resposta 64, a outra alternativa seria a resposta 32, a outra alternativa seria a resposta 45, né? Esta alternativa seria o valor 30. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas alternativas.
e eu vou clicar do lado da alternativa correta. Tá? Neste caso, eu selecionei o que ele chama de múltipla escolha, eu poderia ter mais de uma alternativa correta, tá? Poderia ter duas. No tipo de questão que ele chama de única escolha, você tem várias alternativas e uma única alternativa seria a correta. Tá? Então você já deixa marcado qual é a alternativa correta para uma correção automática. E aqui, opcionalmente, você pode deixar um feedback que o discente vai receber na forma de um texto, se ele acertar ou se ele errar. Então você vai salvar esta pergunta. Eu já tenho aqui a minha primeira questão, eu não coloquei enunciado nenhum, aqui só para ilustração, eu teria a questão com a descrição, a resposta seria 32, naturalmente que o aluno não vai ver esta resposta. E aí você continuaria colocando várias perguntas. Quando você fizer isso a primeira vez, você vai criar este banco de dados e ele vai ficar no SIGA-A. Se você for utilizar outras vezes, você pode vir aqui, olha, adicionar perguntas do banco e selecionar perguntas que já estão criadas no SIGA-A. Portanto, esse é um recurso bastante útil. Se você criar e cadastrar esse questionário em uma determinada disciplina, você terá acesso na mesma disciplina ou em outras, num outro semestre, através do banco de dados que você criou. Então, aqui eu estou colocando exibir um subconjunto aleatório de perguntas, sim ou não, tá? A questão da avaliação, se ela possui nota, eu posso já associar a nota 1 ou a nota 2 com um peso e posso, no final, notificar os alunos do cadastro desse questionário, salvar sem publicar, então eu salvo, vou conferir e depois eu publico. O publicar seria estar disponível para o aluno e eu posso publicar o questionário, que é o que eu vou fazer, vou publicar este questionário. Então, é um novo questionário, voltando em principal, na estrutura de tópicos, vou desativar a edição e no tópico aula 7, eu já tenho o questionário que, neste caso, deixei para iniciar no dia 10 e finalizar no dia 17. Quando eu clicar em prova 2, ele vai... Aqui eu estou com a visão do docente, então eu teria, depois que o aluno responder, eu teria acesso a uma listagem dos alunos com as devidas respostas. Eu vou voltar aos questionários, vou voltar aqui, na verdade, no principal, voltando ao menu principal. Na visão de aluno, eu vou colocar aqui visão como aluno, ele não está vendo o questionário porque eu não deixei visível, então vamos voltar como docente. Vou deixar visível o questionário para o aluno, então lá embaixo agora ele já está visível. Eu vou entrar no menu visualizar como aluno, então vamos ver o que o aluno vai enxergar. Ele vai enxergar aqui aula teste questionário, prova 2, neste caso já está disponível ao aluno dentro de um período. Quando ele selecionar prova 2, ele terá então acesso ao questionário. Então está escrito aqui para ele, inicia em 10 de maio, no horário, finaliza. Este questionário permite uma única tentativa e ele vai então acessar o questionário. Ao acessar o questionário, já começa a marcar o tempo dele. No caso, eu deixei programado para 60 minutos. Então, ele tem esse tempo para fazer o questionário. Eu só preparei uma questão, né, e aqui ele teria que marcar qual é a questão correta e enviar o questionário. Ok? Muito bem. Então, este recurso foi o recurso do SIGA-A, questionário,
e permite que o docente possa cadastrar e propor questões de múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso, para que o aluno resolva dentro de um período com um tempo de realização programado pelo professor. A resposta fica protocolada no SIGA-A com data e horário de entrega. Mais uma vez, agradeço pela atenção de todos.